bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon, a Thay, estou aqui com o Gabriel Costa. Oi, Mineiro. Oi, Thay. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer aqui de receber a Gabi Onofre, que atualmente é CMO da Único, antiga Acesso Digital, né, que mudou o nome, e foi executiva de multinacional durante muitos anos. Então, Gabi, super obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada, gente. É um prazer. Legal. Antes da gente começar, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores que ajudam a gente a ter uma infra tão legal aqui. Então, agradecer primeiro o programa do Startup SC, que é um dos programas mais legais de fomento, inovação, empreendedorismo, desenvolvimento do ecossistema lá do Sebrae de Santa Catarina. O segundo é o Conta Simples, que é um banco digital PJ, super simples, eficiente, múltiplos cartões de crédito, inclusive isso facilita muito para quem compra mídia e compra ads. Facilita a nossa vida bastante. Exato. Inclusive o GLA é cliente do Conta Simples. Também a Cafeinarme com o Super Coffee, que é o que ajuda a manter a gente no foco e disposição diário. Inclusive a Gabi já falou que toma todo dia. Sou cliente. Opa! Já vai ganhar um presente. Boa, vai ganhar um presente com o Super Coffee. E, além desses, a Informove, que é esse escritório incrível que a gente está aqui, um escritório de arquitetura e engenharia, que gentilmente cede os espaços para a gente gravar e fica um cenário tão legal. Então, feitos os devidos agradecimentos, vamos lá. Gabi, antes de tudo, conta um pouquinho para a gente, assim, dá um contexto do que é a Único, a dimensão dela, tamanho, enfim, conta um pouco para a gente, só para a gente se situar aí. Então, a Único é hoje a maior IDTech do Brasil. Né? O que é uma IDTech? A gente sabe o que é fintech, edutech, enfim. A gente trabalha com identidade digital. Por que a identidade digital é tão importante? Porque ela está por trás de tudo que a gente faz. Né? Para a gente simplificar a vida e a relação das pessoas com as empresas, que esse é o nosso grande mote, sempre tem uma identificação. Né? Provavelmente quando você vai fazer uma transação, quando você vai abrir uma conta de banco, quando você vai entrar numa empresa, enfim. Pensa nas inúmeras, vai baixar um aplicativo, as inúmeras oportunidades que você tem de fazer parte de uma sociedade digital. Invariavelmente você vai ter que dar seu nome, seu endereço, né, todo o seu perfil. E o que a gente faz a gente facilita essa interação, porque a gente tem um grande banco de dados que vai sendo criado, né, pela identidade digital através de uma rede de clientes. Então, hoje, os nossos grandes produtos, provavelmente você já abriu uma conta digital, você usou um dos nossos produtos, né? A gente fala que com uma selfie eu consigo identificar quem é você. E cruza com a carteira de identidade. Exato. Então, né? assim, pensa alguns poucos anos atrás, para você abrir uma conta no banco, primeiro você tinha que ir fisicamente, né? Quase impensável nos dias de hoje. Depois você tinha que provavelmente preencher um formulário, às vezes tinha 250, mais de 200 campos, para você poder ser aprovado. Hoje, com uma selfie, a gente consegue dar para o nosso cliente, né, um score e ele tem a decisão se você vai ser cliente ou não. Né? Acho que um outro produto muito interessante que a gente tem é um produto de RH. Né? Então, é um produto de onboarding digital, ou seja, quando você vai ser admitido numa empresa, era a mesma coisa. Né? O e-social exige pelo menos 15 documentos. Então, como é que era no mundo físico, antes da Único? A pessoa tinha que... você está admitida, tá? Então, você tem que trazer os documentos aqui no DP. Você provavelmente teria que tirar xerox de todos os seus documentos, levar no DP. Se você trabalha numa filial, isso provavelmente é por malote até a central. Até isso ser... até você ser admitido, 15 dias. Hoje, em 2 horas, você está admitido com o nosso produto. A foi o lugar que mais me pediu documento, assim, tinha cópia do diploma, cópia, eu falo, gente, eu nem sei onde está essas coisas. Exato, normalmente tem documentos, e cópia do diploma é uma das exigências, que às vezes a gente nem sabe mais onde está, né? Então, o que a gente quer é que você tenha um repositório da sua identidade, né, num único lugar. E aí, claro, à medida que a gente vai prestando novos serviços, outras funções vão aparecendo. Então, por exemplo, na pandemia, a assinatura digital
para a gestão dos funcionários, foi um dos produtos que mais cresceu. A gente passou de 500 por mês para mais de 15 mil assinaturas mês, porque era isso, a relação com o funcionário que está remoto, como é que você vai fazer? Então, a gente quer ser, na verdade, a infraestrutura da sociedade digital. É isso que a Único é. Que é matar cartório também, se tudo der certo. Assim, a gente quer matar a burocracia. Boa, é isso aí. Melhor Que dá na direcionar mesma na história do cartório, mas beleza. Bom, vamos lá, super legal, Gabi. A gente vai falar da Único porque eu acho que é um case super legal, né, de tecnologia, de contexto, timing, um tanto de coisa assim. Mas tem uma coisa que é super legal, que é que a Gabi é minha veterana, né? Poucos anos ali de diferença e tal. Nós dois fizemos engenharia de alimentos na Unicamp e os dois tiveram uma mudança completamente né, de área, de trabalho e tal. Deixa eu só perguntar aqui para Tá ver se bom. uma coisa... Você já comeu miojo, Gabi? Claro. Tá vendo? Não é problema de engenheiro de alimentos. Não é porque os meus colegas de Miojo, República- gelatina, salsicha. Não, porque ele nunca É que eu comeu, nunca eu só comi, queria saber nunca se era provei. algo da formação. A Mas Thay bora fica lá. me expondo, mas não tem nada a ver com formação, não. Todos meus colegas avacalhavam também. Mas vamos lá, Gabi, como que foi a sua transição de alimentos para o marketing, para um mundo mais executivo? Como que aconteceu isso? Bom, acho que a primeira coisa é por que eu sou engenheira. Acho que eu sempre tive um pensamento lógico, né? E quis saber o porquê do porquê do porquê, um raciocínio matemático, e daí, no fim, quando você tem 18 anos, você fala, bom, então eu vou fazer engenharia. Por que de alimentos? Porque eu acho que eu já pensava em escala, né? Todo mundo come, todo mundo vai precisar. E aí, quando eu entrei na Unicamp, eu quis experimentar, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu fiz, acho que, tudo que a Unicamp, né, permitia. Eu fiz iniciação científica. Uma pegada parecida. Eu E aí eu falei, cara, não vou conseguir viver Bate no aí, laboratório. Check. Eu fui representante de classe na empresa Júnior e dali eu comecei minha carreira. Aí fui assistente de marketing até que eu virei diretora de marketing do GPEA. Foi na época que a gente fiz sede, começamos a trabalhar com os calouros para que eles entendessem o que é, trabalhar com os professores, enfim. Muita coisa empírica do marketing, né? Estar na FISPAL, enfim. Fiz estágio fora, no México, trabalhei com qualidade, mas assim, um pouco de tudo que eu fiz, a coisa que mais me apaixonei foi a experiência da empresa Júnior. E aí, quando voltei do México desse estágio, eu falei, eu vou ser marqueteira, mas numa época muito, né, assim, normalmente os marqueteiros... mais publicitários, mais né? publicitários, gente com formação mesmo em marketing. Eu acabei caindo eu fui para a Sadia, né, em marketing, porque eles queriam que o pessoal de R&D e marketing falasse a mesma língua. E eu falei, aqui mesmo. E aí, quando eu terminei o estágio, eu recebi uma proposta para ir para a P&G. A P&G, na época, era, né, já é a maior empresa de bens de consumo do mundo e super grande fora, mas no Brasil ainda era pequena. E aí, muita gente falou, vai para a P&G, porque ela é uma grande escola de marketing. E eu fui achando que eu ia ficar uns 2, 3 anos e fiquei 18 anos. E ela foi a minha graduação, minha pós-graduação em marketing. Então, foi assim que eu vim parar no mundo do marketing. E da P&G, então acho que P&G eu fiz um pouco de tudo, né? Desde mídia, marca, comunicação corporativa, cuidei até de relações governamentais. E diferentes linhas de produto, Gabi? Vários produtos, Tá. Então... Essas empresas você troca toda hora, na verdade. Exato. Né? Mas eu tive uma carreira pouco tradicional, porque normalmente você começa como, né, assistente num produto menor, e aí vai crescendo e vai mudando, e vai mudar de país. Eu cheguei logo para a Lansariel, então essa coisa da concorrência, eu tinha que lutar contra a marca mais amada do Brasil na época, estabelecer uma nova marca completamente... E eu estagiei na Unilever, que é a grande... Exato, que na época era a minha grande concorrente. Hoje eu tenho grandes, né, muita gente do meu time é do ex-Unilever. Tem acho que outra grande escola também. E fui passando por marcas, mas também acho que o que me deixou mais redonda foi que eu não fui na carreira tradicional.
teve uma época que, olha, precisamos comprar mídia de um jeito, né, único. Eu criei o departamento de mídia. Imagina, eu comecei, quando a gente começou o departamento de mídia, o Google estava começando como advertiser, né? Assim como o advertising, o provedor, né? A P&G foi o primeiro anunciante a comprar mídia no Facebook globalmente. Então a gente, né, teve muito aprendizado. Onde eu vi a oportunidade de aprender, então eu montei shopper, eu montei mídia, eu fui comunicação corporativa, eu fiz a marca corporativa, a marca P&G, porque precisava estrategicamente a gente crescer. E eu vivi um momento de growth na P&G imenso. Que é curioso, né? Quando a gente pensa em multinacional, não se imagina esse tipo de... Flexibilidade, possibilidade. Eu falo que é estilingada, né? Exato. Quando a gente pega, às vezes, uma startup, a gente pega ali 2, 3 anos que o negócio cresce muito, que é muito difícil de imaginar numa multinacional, mas é o timing perfeito. Exato. Aí, né? Eu acho que na P&G a grande coisa quando a gente adquiriu a Gillette, então a gente dobrou de tamanho e de lá a gente, em poucos anos, a gente multiplicou por 4. E essa vivência de growth, né, talvez eu não tivesse essa ciência quando estava na P&G, mas é isso que eu gosto de fazer. Né? E aí da P&G eu fui convidada para assumir uma categoria global na Johnson & Johnson. Eu cuidava de cuidados femininos, né? Então, Sempre Livre, OB, Carefree. De novo, outra empresa fortíssima de marca. Exato, outra empresa de marca que a gente olha de fora e acha parecido, mas muito diferente culturalmente. Mas ali me deu essa vontade de, primeiro, gerenciar uma marca globalmente. Eu já tinha gerenciado regionalmente e ver essas diferenças culturais. Eu acredito muito na universalidade, né, das marcas. A gente, no fim, uma marca que se conecta de um jeito forte com o seu público, ela entende os insights mais profundos, ela entende, né, as necessidades. Então, para mim era muito interessante. Segundo, eu ia trabalhar com o público adolescente. Meu target era adolescente. Então, eu falei, eu vou continuar aprendendo, porque o mundo da comunicação muda demais. Quando você está trabalhando com um target jovem, isso te obriga a saber qual é a próxima plataforma, qual é o próximo jeito de comunicar. E aí, na J&J, eu fiquei quase 4 anos, mas eu falei, puxa, agora eu preciso... Como é que eu vou continuar me reinventando? Eu acho que já fiz um pouco de tudo. Eu sou uma pessoa que olho muito para fora, para as tendências. E eu falei, nossa, o mundo está passando, o lugar do mundo é na tecnologia. E por mais que a gente, nas empresas de bens de consumo, a tecnologia também está entrando... Ela é mais embarcada do que... Exato, ela não é o core e ela... A disrupção está em todos os lugares, né, em todas as indústrias. Mas a necessidade é menos premente do que outros setores. E aí eu falei, eu preciso ir para o mundo das startups. Primeiro eu entendi que o meu mundo, o que eu gostava de fazer era growth. Legal. Porque eu falei, onde eu tive mais prazer na vida foi nessa loucura. Nessa loucura. É tranquilo. É tranquilo. Então, assim, eu fui consciente e aí eu falei, lógico, eu analisei outras coisas, mas quem sabe o mundo das startups. E realmente eu precisei fazer uma outra, né, assim... Um outro network completamente diferente. Eu tive uma coach que me ajudou muito a entender que esse era o caminho correto. E aí foi, né, abrir a agenda, ver todo mundo que podia me conectar com esse novo mundo que eu não conhecia. Foi uma decisão consciente sua, Foi. então. Você estava lá na Johnson, diretora de marketing global, e aí você falou assim, cara, deu aquele bichinho de preciso fazer algo e aprender coisas diferentes. Exato. Eu falei assim, olha, se eu ficar aqui, eu vou virar a velha no marketing. O marketing está mudando, eu preciso mudar com ele. Então, eu prefiro ser a velha da startup. Que hoje, né, eu sou um pouco... eu tenho 12 anos mais do que os fundadores. Né? Então, quando eu cheguei, eu realmente era a velha
a mais velha na Único. Agora, nós, né, como a gente está em escala, a gente já tem vai trazendo mais gente. Mas, enfim, foi uma pivotagem da minha própria carreira, né, a mudança para a Único. Eu estava com muita vontade de te perguntar isso, assim, porque eu conheci a Gabi num curso e eu falei, gente, mas essa mulher... Desculpa, eu ia falar um palavrão aqui. A mulher é muito incrível. Eu falei, nossa, eu quero aprender com ela, né? De marca, de várias coisas. E ela estava lá vendo um pouco sobre growth e essa pegada. E eu falei assim, nossa, né? Mas uma carreira brilhante, gigante, um conhecimento absurdo. Eu adoraria ter alguém na minha startup assim. Por que é único? Né? Porque eu imagino que você deva ter visto algumas opções. O que te fez escolher a Acesso Digital na época versus outras oportunidades que eu tenho certeza que você teve, né? Acho que qualquer um ia querer ter você. Eu acho que o meu primeiro passo foi olhar nas empresas de tecnologia B2C. Claro, porque era o do mundo o consumo onde eu vim, ou que tinha uma relação direta com o consumidor. Mas quando quando o Diego me encontrou, na verdade, porque foi esse network. Você foi começando a falar com as pessoas. A Laura Dastella foi minha colega de escola. É mesmo. O Rigonati vem hoje aqui. Eu vi. E eu falei, Laura, o que você acha? Ela foi uma super incentivadora de eu mudar. Ela falou, você está com a cabeça pronta, você só precisa conhecer mais gente. Ela me pôs para falar com a Ju Tubino, da RD. Que trabalhou comigo também. E a Ju tinha conhecido o Diego e ele estava pedindo indicações. E o Diego me... Mas a Ju já estava na RD ou a Ju já estava na RD. E a Ju me indicou para o Diego. E quando eu conheci o Diego, foi assim... primeiro, eu me apaixonei pelo poder de transformação que Acesso Digital podia ter. Segundo, pelo sonho grande que ele tem, né, de realmente a gente quer ser a maior empresa de tecnologia do Brasil e a gente quer pôr a tecnologia hoje da Único no mapa do mundo. E eu via muito, eu acho que o que foi me apaixonando à medida que eu fui conhecendo a empresa foi a cultura, foram as pessoas, a gente tem uma coisa muito forte de tratar as pessoas do jeito que elas são. Porque para a inovação é super importante que você seja confortável. Você possa falar que né, é muito possa ser, que você possa ser você. A vida né, a gente trata a comunicação é muito transparente com os funcionários. Você, né, a gente, por exemplo, tem uma reunião periódica com todos que se chama Sextou, né? Então, na sexta-feira a gente senta todo mundo e onde a gente fala das estratégias, resultados de negócio, e as pessoas abrem o microfone e perguntam de qualquer coisa e a gente tem o coração aberto. Isso eu vi lá. Lógico que foi um processo, né? Eu investiguei, porque você sair de uma multinacional para outra, tipo, todo mundo conhece. Então, eu falei com muita gente e as referências sempre foram muito fortes do Diego e do Paulinho, que são os fundadores. Eles já eram uma empresa Endeavor. E eu falei, cara, tá no momento certo, né? Tá preparada para a escala. Eu vou aprender com essa escalada e eu tenho um monte de coisa para trazer aqui. Parece que foi um casamento perfeito. E eu achei muito bacana deles acreditarem em mim, porque eu vinha de B2C, assim, B2C, falando da empresa em corp e bens de consumo. Para uma empresa tech, B2B, né? E além de tudo, né, tudo isso que eu tinha que... quase que tinha que reaprender tudo. Mas eles me viram como o que ela pode trazer para cá. Então, não foi difícil decidir. Eu fui a primeira a chegar, vamos dizer, além dos founders, né, mas hoje a gente já tem um grupo de gestão montado com gente do mercado. E tem sido incrível. Eu estou lá 1 ano e meio, parece que eu estou lá 10, né? Inclusive, acho que esse é um ponto que me deixa bem curioso. Você pegou ali o momento de growth da P&G, né, que você comentou, e agora o growth aí da Único. O que teve de similaridades nesses dois momentos? O que é completamente diferente entre esses dois momentos de crescimento? Eu acho que o que tem de similaridade, primeiro,
você saber para onde vai, então o propósito claro, né? O que a gente vai entregar como time, o que a gente quer fazer alinhado. Quais são os grandes desafios? E eu acho que a terceira coisa é a autonomia que o time tem. Né? Então, não dá para crescer exponencialmente se você não motivar os times, se você quiser controlar tudo. Eu não tinha comando e controle na P&G e tampouco temos aqui entendeu? Tampouco tenho aqui na Único. Acho que a outra coisa é você contratar as pessoas que têm a competência do que você precisa e deixar que elas resolvam, né? E fazer as perguntas e deixar que elas resolvam. Eu lembro que teve um episódio quando eu estava na P&G, encontrei meu chefe, o Tarek Farahat, que era o presidente, na garagem, e eu estava puxando uma malinha, ele falou, você vai dormir aqui no escritório? Eu falei, não, estou indo para Washington. Eu tinha uma viagem para Government Relations, que era uma agenda de Government Relations da P&G, e ele nem sabia. Então, esse era o tamanho da autonomia que eu tinha. Eu precisava fazer aquilo, né? Eu tinha que entregar o resultado. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Na Único, a gente sabe o que quer fazer, né? Onde quer chegar. Tem muita coisa, provavelmente, talvez os produtos vão mudando, né? Os comos, porque numa empresa exponencial é isso. Talvez hoje esse é o produto, amanhã, né? Você vê a assinatura digital, esse ano explodiu. Não é que a gente estava com um roadmap super preparado, a gente falou, vai multiplicar por 10, só que a gente surfou essa onda, né? Então, eu acho que esse dinamismo... Adaptabilidade também mesmo. É algo em comum. E o que completamente discrepante? Eu acho que o tamanho do crescimento é muito gigantesco, né, nas startups. Pra você ter uma ideia, na P&G, nos nossos grandes anos de crescimento acelerado, a gente crescia tipo 20% ao ano. E aqui na Único a gente está dobrando, né, todo ano. Acho que tem uma coisa também um pouco mais de vamos aprender, e também tem a ver com o mundo de tecnologia, né? Assim, você aprende com o caminho, né? Numa startup, numa empresa de tecnologia, você faz alguma coisa, lê, né? Vê o que deu certo, o que não deu, volta. Isso seja para produto, isso seja para marketing, para customer, né, success, qualquer uma das coisas. Acho que tem muito disso de essa velocidade de fazer, executar, aprender, executar é muito mais rápida. Eu tive, lógico que a experiência de bem de consumo, para lançar uma coisa, você precisa, depois que você planejou, testou, comprar uma máquina, equipamentos, o processo é muito mais longo. Mas, em geral, eu acho que o mindset e a cultura são muito semelhantes, né? Para você conseguir ter growth, você tem que ter... As pessoas têm que estar dispostas, elas têm que estar confortáveis naquele sapato, naquela cultura, tem que ter autonomia. Acho que a parte cultural é muito semelhante. E aí, Gabi, a estrutura que você tinha embaixo de você na P&G, vamos supor que na época você já fosse a líder de marketing lá, né, total, e que você tem aqui hoje, para fazer esse crescimento acontecer, é parecida? O que mudou? Como que você tem a construção do seu time hoje e quais são os processos e rotinas que vocês têm para fazer isso rodar? Bom, na P&G tinha um time de quase 50 pessoas. Imagino, isso que eu estou perguntando para entender. Quando eu cheguei na Único, eu era 01. Só tinha eu. Lógico, eu fui com o mandato de montar um time, né? Então, acho que a primeira coisa foi entender como que marketing, na situação de negócio que a Único tinha naquele momento, podia aportar, né? Eu acho que imediatamente tinham duas áreas que a gente identificou. A primeira era ter uma visão clara. Isso estava muito límpido na cabeça dos fundadores. Mas a companhia toda precisava entender, né? Então, o que era realmente essa missão da Único, para onde a gente ia, né? Quais são os valores? Eu não inventei valor nenhum, a empresa já tinha 12 anos, né?
Mas eu digo revelar o que foi o que a gente fez no branding, né? Revelar toda o porquê, né? E o quê. E aí acho que a outra coisa era muito como é que a gente ajudava estrategicamente a crescer, que é a parte mesmo de growth marketing, de crescer o negócio, crescer as vendas, como é que ajudava a estruturar. Então, logo que eu cheguei, eu falei, eu preciso de... E são competências diferentes. Né? A gente se conheceu no curso de growth, porque eu falei, será que eu realmente preciso do branding? Porque eu vinha daquela escola. Será que eu não tenho que pôr tudo aqui no growth? E aí eu falei, acho que preciso dos dois. Né? E hoje, cada vez mais, eu acho que a gente precisa desse balanço entre, né, branding e performance. E aí eu comecei montando um time híbrido. Né? Então, um time que tinha essa capacidade de comunicação interna, externa, branding e o growth marketing, que era, para onde a gente vai? Onde estão o que eu chamava de low-hanging fruits? Ok, se a gente for, quais são os segmentos que a gente tem que atuar? Nós somos uma startup que fornece para enterprise. Né? Então, principalmente, a gente fornece para grandes empresas, e a gente já era isso. A gente já tinha grandes nomes no nosso portfólio e a gente usava isso pouco. Né? Essa é a grande razão, né, quando você vai fazer uma negociação com clientes, ele saber que você tem, né, os grandes bancos são seus clientes. Não, é um negócio que depende de confiança, né? Você está fazendo a validação de identidade digital. Exato, é uma venda consultiva, né? Então... Eu acho que esse ponto vale super a pena a gente estressar um pouquinho pelo seguinte. Eu também, né, por ter a minha trajetória no início é igualzinha, só que em vez de ir para multinacional, eu já pulei direto para o mundo do DigTech. Então, toda a minha trajetória em marketing tem muito mais um viés de performance. Claro. Especialmente por ter ficado 6 anos na RD e o negócio ter crescido do jeito que cresceu. Né? E aí, quando eu mudei para Singu, então realmente marca era um negócio que a RD foi se preocupar muito depois, que eu mesmo não tinha experiência nenhuma. E aí, quando eu mudei para Singu, eu comecei a entender que esse negócio que eu meio que não me importava muito, porque às vezes é difícil de medir, às vezes é difícil, né, de tudo. Acho que essa é a grande coisa. É longo prazo. E era super importante, porque o meu business era um business de confiança. É um business que a pessoa, para receber alguém na casa dela, tem que confiar. E eu fui perceber isso quando eu fui fazer entrevista, fui conversando com as pessoas e tal. Eu vi que essa era a grande objeção que a gente tinha. Eu, na Max Milhas, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei foi arrumar um pouco. Então, a Max Milhas sofre de um outro negócio que é bom demais para ser verdade, né? Claro, tipo assim, confiança. Isso. Né? Que Marca é construir uma relação de confiança com o seu público, né? Com o seu consumidor, enfim. Exato. E aí, assim, então, moral da história, hoje já é um negócio que me preocupa muito mais, tento aprender muito mais, ainda estou engatinhando, mas aí daí derivam 2 perguntas que eu queria te fazer. Qual que você entende que é o papel de marca, então, no conjunto de growth, de um modo geral, nas várias disciplinas que compõem growth? E outro, como que foi, tentando pegar o seu modelo mental, aí, sua lógica ali, quando você faz a mudança da acesso digital? Tipo, o que você pensou, por quê, como que foi o processo? Isso eu tô pedindo porque eu quero aprender mesmo, tá? Manda bala, pode começar que eu vou anotar. Mas tá aqui na lista porque eu também... eu acho que assim, como você falou, marca é uma construção de médio prazo. Então, não é que... Porque na performance, você põe hoje, amanhã você vê o resultado, você ajusta, faz de um outro jeito, você tem um resultado imediato. Mas marca o que te dá primeiro, te dá diferenciação, né? Então, por que o seu serviço, por que eu posso confiar no seu serviço, né? Acho que a outra coisa, então, é a diferenciação, é a confiança, e as pessoas se exprimem, né? Assim, a expressão é através de marcas. Então, quando você escolhe uma marca em detrimento da outra, é porque aquilo tem os valores parecidos com o seu. Por isso que é difícil, não é de um dia para o outro, porque é como conhecer uma outra pessoa. Você não conhece a pessoa e casa, né? E se casar, não deveria fazer isso, né? Se fizer, não deveria fazer. Mas normalmente, a construção de marca é uma construção de relacionamento e de confiança.
Eu lembro que nesse curso tinha um pessoal também que era de startup, assim, falando, não, mas aí como que você media? Como eu falei, gente, mas assim, o foco Relaxa. não é exatamente esse. Aí eu até teve uma hora que eu pedi ajuda pra Gabi, eu falei, vamos ouvir a Gabi pra ela dar a opinião dela. É porque a construção de marca é uma coisa, né, precisa ter consistência, você precisa saber qual é a sua personalidade, né, o que você quer ser e como é que você se comporta, como é que o seu público vai te ver. Mas, de verdade, a médio prazo, a marca vai ser muito boa para você, inclusive para a sua performance. Né? Porque, exatamente, porque... É um monte de coisinha que vai acontecendo que compõe. Porque se você é uma marca conhecida, provavelmente você vai atrair de uma maneira orgânica, muito, né, de um jeito muito mais fácil do que... Isso pode ser para B2B, para B2C, né? Uma vez por exemplo, se eu trabalho para o mercado financeiro, uma vez que eu tenho todos os bancos, todas as fintechs como meu cliente, isso é um selo de confiança. Por quê? Porque não é fácil entrar nos grandes bancos privados do Brasil, né? A gente tem que passar por compliance, tem que passar por tecnologia, tem que passar por segurança da informação. Ou seja, se eu forneço para aquela marca, é porque eu tenho a chancela daquela marca. Né? Então, usar isso para construir a sua marca é super relevante. Isso vai fazer com que outros entendam, né, que eu sou confiável. Então, eu acho né, o ideal seria ter uma receita de bolo. Né? Põe 40% em branding, 60% em performance, 30%... Isso vai depender de cada negócio, da necessidade do negócio, né? E do momento do negócio. Quando eu cheguei no Acesso Digital, acho que a necessidade de marca estava latente. Por quê? Porque internamente a gente tinha feito uma pivotagem do negócio em 2015. Então, as pessoas também estavam um pouco perdidas. A gente veio de ser uma empresa de gestão eletrônica de documentos. O core sempre foi o mesmo, simplificar a vida das pessoas, né, nessa relação com as empresas. Mas a gente tinha pivotado de ser uma empresa de gestão eletrônica de documentos para ser uma empresa de identidade digital. Mas quando você perguntava o que é acesso digital, a gente ia direto para os produtos. Eu tenho um produto de reconhecimento facial antifraude, eu tenho um produto de admissão digital. Eu falei, não estou perguntando quem são os produtos, eu estou perguntando por que você existe, né? O que você quer trazer para a sociedade. E aquilo estava super claro na cabeça dos fundadores, mas assim, a gente precisava que todo mundo entendesse isso, tanto os funcionários quanto o mundo exterior. E aí que a gente começou o trabalho de branding, que nada mais é do que um trabalho de entender por que vocês fundaram, entender os porquês, né? Entender, a gente fez uma pesquisa com todos os funcionários. O que é acesso digital? Por que você está aqui? Respostas absolutamente diferentes. Quais são os seus valores? Né? Por que você está aqui? E aí, dali a gente foi extraindo. Eu falo que né, vocês nem sabem mais o que é isso, mas revelação digital, de revelação física, claro de foto. Eu sei, o Gabriel não. Claro que sei. Eu falo, o que eu fiz foi revelar a foto, né? Passar lá naquela aguinha, foi isso que eu fiz. Já existia, né? Você sabe que a gente está num processo assim na Max também de olhar para a cultura de novo, para da cultura tirar insight para reposicionamento de marca, porque a coisa já é muito latente de dentro, é de dentro para fora. E é totalmente isso. Por exemplo, desse projeto todo, eu acabei ficando com a área de cultura, né? Porque eu tenho me aproximado muito. É muito ligado. E daí eles falaram, então você cuida de cultura? Então, hoje eu cuido de marketing, comunicação e cultura, porque é quase que uma coisa só. E aí, à medida que a gente foi entendendo, né, esse propósito de ser a infraestrutura da sociedade digital através da identidade digital, a gente começou a se cunhar como IDTech. Porque eu falei, gente, mas... né? Eu lembro quando eu fui trabalhar na Acesso, eu tinha uma outra proposta para ir para uma empresa de bens de consumo, enfim, meu mundo. Mas startup? Ou... Não. E eu estava naquela, e minha família falava... A minha família falava, mas o seu olhinho está brilhando pelo Acesso. E a minha filha falava assim, mãe, você vai para aquela outra, você vai para Face ID? Porque ela... E eu falava, gente, é isso, entendeu? Como é que eu explico o que eu sou? Eu sou ID. Eu sou um negocinho que eu sou ID, né? O que eu faço é identidade digital. E aí a gente começou a se cunhar como
a EdTech, que a gente já era grande nesse mercado, mas esse mercado não estava nomeado. Enfim, acho que foi muito bom para a confiança dos funcionários, né? A gente começou a ter os níveis de turnover baixaram muito, a gente começou a ter a confiança externa. Uma questão de orgulho também, Exato, de pertencimento. né? Eu entendo o que eu estou fazendo aqui. A gente quer ser parte de alguma coisa grande, essa que é a verdade. E você quer entender que você está aportando para aquilo. Então, a mudança de nome, para mim, eu falei, cara, como é que eu vou falar para os fundadores? Que é quase, né? Vocês trabalham em empresas, é tipo o filho. Como é que eu vou falar que o ideal para o seu futuro seria mudar de nome? Um nome que explicasse, na sua essência, né, o que a gente faz. Por que a gente escolheu o único? Porque a identidade é uma coisa única, cada pessoa é de um jeito. E tem muito a ver com os valores da gente, né? Uma das coisas que a gente fala é somos únicos e somos um, porque é isso, a Gabi é diferente da Thay, que é diferente do Mineiro, e essa combinação de diversidade que faz a gente ser tão bacana e tão inovador. Então, ela traduzia perfeitamente o que a gente queria ser no mundo e o que a gente queria trazer para as pessoas, porque, no fim, a gente quer devolver o controle dos seus dados, o controle da sua identidade para você, né? E que a sua unicidade seja o que vai abrir as portas dessa sociedade digital. E aí eu sentei com eles e falei, olha, e aí, além de tudo isso aqui, eu adoraria mudar o nome da empresa por causa disso. E aí eles falaram, tá bom. Então, tipo, eu falei, nossa... A narrativa faz sentido, né? Não é que é por birra ou porque você achava feio, e sim porque faz parte de uma narrativa. Não, mas peraí. A gente vai entrar em detalhe aqui nesse processo, que não é um processo simples. Só queria dar um recado antes. Você está curtindo o papo? Acesse a growthleaders.academy, se inscreve lá na nossa comunidade. Tem comunidade, tem curso, mas a comunidade já tem acesso a episódio extra, né? Conteúdo extra, webinars, aulas, várias coisas. Então, dá uma checada aí em growthleaders.academy. Inclusive, uma coisa que a gente pode fazer lá, a gente tem vários fóruns verticais, né? Uhum. Então, tem o fórum de SEO, tem o fórum de performance e tal, e não tem de marca ainda, né? Pode ser um super legal pra gente criar. Agora, Gabi, eu tenho muita curiosidade nessa parte, assim, muito interesse mesmo, porque eu cheguei também na empresa e cheguei a essa conclusão, só que o nome da empresa, no meu caso, é o nome do fundador da empresa. É mais pesado ainda. Enfim, mas é um processo que a gente já está discutindo há bastante tempo, mas aconteceu muita coisa no meio, teve falência de companhia aérea, depois teve Covid, mas é algo que a gente pensa muito a respeito também e a gente já tem certas definições. Mas e aí, você chegou a essa conclusão, né? Eles até toparam, mas, cara, o rollout disso não é fácil. Como que foi o planejamento, as etapas? Eu acho que a primeira coisa foi primeiro fazer esse check, tipo, isso vai funcionar para tudo que a gente tem hoje e para tudo que a gente quer ser, né? no futuro. Tá, então vamos pegar nossos produtos hoje, né? Acesso bio seria o quê? O que ele quer ser? Ele quer ser o check, né, de toda a identidade, ok? Então único check. E o acesso RH, o que ele quer ser? Ele quer ser essa interação, essa plataforma de relacionamento com o funcionário, simplificação. Ok. A gente chama de Unique People. Então, a gente foi entendendo, aí o sign e tal. Tá, acho que faz sentido toda vez que eu tiver uma coisa nova, porque nós somos uma empresa, nós não somos monoproduto, né? A identidade está em vários lugares e a gente vai criar coisas que eu não sei o que são hoje. E seguindo uma certa hierarquia, Exato. Né? Uma lógica então, e tal. Tinha lógica. Tentar prever as coisas. Dá para abarcar o que a gente quer no futuro, sim. Tem a ver com a nossa identidade. Internamente, isso faz sentido com os nossos valores, sim. Acho que eu tive uma grande sorte, porque acho que a gente tinha muitas competências dentro de casa. Então, esse foi um trabalho que a gente fez completamente... a gente teve uma consultora externa, que era a Andrea Janer, que entende de branding pra caramba, mais de 20 anos de branding.
E eu a convenci, ela já também pivotou a carreira, hoje ela tem uma coisa de trend, a Oxygen, mas eu falei, eu preciso de você, eu sei fazer isso, mas eu preciso de alguém que faça as perguntas, porque uma construção de branding, você tem que falar com muitos stakeholders e você tem que tirar essa essência. Então, e aí, quando isso aconteceu, a gente tinha um time de designer fenomenal, a gente sentou e falou, é isso aqui. É único. E aí a marca saiu, a primeiro draft que os designers fizeram foi da Único. E que tinha muito a ver com isso, né? Então, por exemplo, por que a marca é assim hoje? Porque a gente queria linhas retas e curvas para representar, né, diferentes personalidades. Vai do rosa para o azul, a gente era rosa, então vai do rosa para o azul, porque assim tem essa multiplicidade. Né? É uma marca simples, né? Hoje a gente tem esse desafio, tipo, né? Sem acento, minúscula. A gente quer ser simples, transparente, então tinha que ser uma marca simples. Então, o design foi muito coerente. E aí, gente, é arregaçar a manga e falar, tá bom, vamos lá. Mas dá um frio na barriga, não dá? Não, porque, completamente. Gente, não era uma marca desconhecida. Exato, não era uma marca desconhecida. Então, aí vamos lá. E aí você tem que mapear todos os stakeholders. Tá bom, como é que a gente vai contar isso para os clientes? Né? Como é que a gente vai contar isso para a imprensa? Como é que a gente vai contar isso para os investidores? E para os funcionários? Então, assim, a gente, na verdade, o processo foi, primeiro a gente contou para os funcionários. E a gente precisava do registro de marca. E aí a gente começou o registro de marca e veio a pandemia, e aí nosso cronograma foi para o espaço. Então, a gente falou, ok, vamos abraçar isso, nós vamos ser único um dia, e vamos começar internamente. Então, a gente já era único há um ano, internamente, então as pessoas, né, foram se familiarizando. Cara, porque você imagina, muda todo o universo da marca. Então a pessoa tem que saber atender o telefone. Exato, e aí é isso, é a URA, é treinamento, né, para operação, é tudo. Então, é um trabalho... A gente não faz mudança de marca todo ano, né? Então, realmente foi um trabalho multifuncional, né? Acho que não teve uma área que não foi envolvida. A Etiop, CS, vendas, operações, né, assim, lógico, marketing, enfim, todo mundo, design, produto. Mas foi um projeto que para a gente fazia sentido. Acho que a gente teve uma felicidade de ter um grande aporte logo antes do que a gente ia mudar a marca. Então, tipo, quase que as notícias se casaram. E isso para o mundo exterior deu um gás, né? Não estava planejado, a gente nunca imaginou que ia pegar esse aporte mas desse na narrativa tamanho, a gente dá uma empacotada em tudo e fica... e assim, acho que a gente, né, às vezes tem umas coisas que acontecem, então foi meio que tipo uma mudança de chavinha, né? A gente realmente está passando por um outro, né, por um outro patamar e agora a gente se nomeia de um outro jeito. Deixa eu voltar em dois pontos super para trás aí, mas que eu não queria deixar de perguntar. Um deles, vou começar lá na história da P&G, Ariel e tudo mais. Eu e a Thay, a gente defende alguns modelos mentais, algumas formas de se enxergar as coisas. E uma que a gente defende é o que a gente chama de guerra assimétrica, que é como que você briga, compete com alguém que é muito mais forte que você em algum aspecto. E aí não é jogando as mesmas regras dele, porque senão você vai ser amassado. E aí a curiosidade que eu fiquei é exatamente, né, nisso que você falou. Como que vocês acharam ali as coisas para começar a bater com o Omo, né, na prática, que era o grande concorrente e que eu acho que era, sei lá, no-brainer, né? Era a grande marca e ponto, acabou. Ainda é muito forte, né? Mas certamente na época... O que eu acho que a grande coisa é o que te diferencia? Essa é a grande pergunta, né? E eu acho que uma coisa que eu aprendi na P&G é que tem uma ou duas coisas que são os grandes drivers de um negócio. O que você precisa é achar aquilo. Então, por exemplo, né, quando a gente lançou a Ariel, quem já usava a marca líder
já estava estabelecido, já usava há 30 anos, já tinha aquela relação. Então, nós fomos para um outro target. Nós vamos falar com as pessoas que estão comprando uma casa agora, mudando de casa. Que ainda não tem um hábito. Não tem e para ela, o que é mais importante, além da performance, que isso é um tipo padrão, é ter praticidade. Porque ela está estudando, está trabalhando, essa pessoa, talvez antes ela estava na casa da mãe, a mãe que fazia, agora ela tem que fazer sozinha. Então, nós começamos, né, muito por aí, com posicionamento, um target. Eu acho que essa é a primeira coisa, para quem que você vai vender e por que aquilo te diferencia. Acho que a segunda coisa que foi muito bacana em Ariel é que a gente falou, tá bom, aqui esse é o play, né, dessa marca, eu vou jogar aqui. A gente lançou Ariel líquido. A gente disruptou completamente Lógico, a gente tinha pó porque era importante, né, estar ali na tradição. Mas a gente criou uma nova categoria. E nessa categoria, quando a gente né, de cara, nós tínhamos 100% do share. A gente fez o concorrente correr atrás. A gente fez exatamente, a gente fez o grande correr atrás. E aí eu acho que tem uma coisa que para qualquer business é assim, entender o que faz diferença e ser muito bom na execução. Né? Uma coisa é a estratégia, que é isso que a gente está falando, e não tem jeito, né? O seu consumidor, o seu cliente vai ver o que é executado. Então, acho que a gente entendia muito bem, né, quais eram os grandes drivers e foi executando. Acho que isso não foi diferente nas outras marcas que eu gerenciei. Acho que, por exemplo, quando eu cheguei para gerenciar a marca P&G corporativa, assim, não existia a marca P&G. E por que a gente queria as individuais, criar? Né? Cada uma. A P&G nunca tinha, e Cincinnati, que era a sede, estava pensando que talvez... E a gente falou, cara, nós precisamos dar pulos altos. E a gente precisa emprestar a reputação das grandes marcas da época, né? Gillette, Oral-B, para as novas. A gente vai ter muito lançamento, a gente tem muita marca que tem pouco conhecimento. E, de novo, nossa grande concorrente Unilever tinha 6 vezes mais mídia do que a gente. Então, eu costumo dizer que eu já era hacker sem saber, né? Nós hackeamos o sistema e nós falamos, tá bom, então se eu não posso brigar no break, aonde que eu posso estar? E nós fomos e falamos, nós vamos estar dentro dos programas, que hoje é uma coisa, né, muito mais normal. E aí a gente foi com todos os comunicadores do Brasil, a gente tinha todos os product placements, merchandising, e foi um jeito da gente criar uma nova plataforma, um novo jeito, né, um novo espaço para a gente criar a marca. Então, o que eu diria é, tenta entender onde que você se diferencia, tenta entender se tem um outro, né, um outro game plan que você pode criar. Não tenta imitar o líder, porque você vai sempre ficar na rabeira. Né? Essa parte da guerra assimétrica é bem legal, porque tem que a gente fala, né? É isso, você pode usar vários fatores para essa diferenciação. Às vezes é velocidade, que foi um pouco que vocês fizeram. Às vezes é tecnologia, às vezes você tem um concorrente super old school, você lança um negócio que é muito disruptivo. Nicho, que foi, vocês fizeram um mix de várias coisas, né? Nicho, então, por que alguém vai comprar... imagina, tem um RP gigante, enorme e tudo mais, beleza. Agora, cara, eu faço esse negócio aqui para agências de marketing. Putz, ele sabe a minha dor, né? Então, tem várias dessas coisas que compõem o... Não é que compõem, são possibilidades. Isso. Mas isso, para você escolher a briga que você quer comprar, e aí você tem que ser excepcional naquelas coisas. Né? Escolhas, no fim é isso. Estratégias são escolhas. É o que você vai focar e o que você vai deixar para trás. Perfeito. Gabi, eu queria te fazer uma pergunta aqui antes da gente pedir indicações suas de conteúdo para o pessoal, que é sobre o tema de mulheres em conselhos de administração. Uma das minhas grandes frustrações é que a gente tem poucas mulheres que escutam o Deep Growth. É impressionante. Tipo, menos de 20%. Menos de 20%. Não dá. E todas as entrevistas que eu dou e tal, as pessoas continuam perguntando, como que é ser uma mulher em tecnologia? Como é ser mulher em growth? Eu falo, gente, mas... E aí, quando eu vi o nosso próprio podcast, eu falei, não é possível. A gente só entrevista homens. Não, pior que não. Não, é da audiência mesmo, da audiência. E aí, eu queria que você me contasse mais, assim...
Da onde surgiu isso de você ir aprender e começar a se desenvolver para estar nos conselhos? O que te motiva nisso? E o que você acha que a gente pode realmente fazer para aumentar a participação das mulheres, que é um negócio que já tem muito tempo? Olha, eu acho que começou lá de trás quando eu decidi fazer engenharia, porque é uma carreira masculina. Aí eu falava, a de alimentos. Ah, então tá. Como ser de alimentos, né? Se eu fosse aprender a fazer bolo, entendeu? Então, não, eu falo, eu fiz tanto cálculo né, e resmate e todas as coisas como qualquer outra, né? Como qualquer outro homem. Então, só que eu acho que eu tive a sorte de cair numa empresa que a liderança feminina era uma normal, né? Até a presidente, quando eu entrei aqui, uma diretora de marketing, que era uma carioca, a Melanie, chegou a presidente dos Estados Unidos, a maior subsidiária do mundo. A gente tinha referências. Então, eu aprendi na P&G que era importante, primeiro, ter referência. Segundo, ter fóruns específicos, ajudar essas mulheres a passarem por um período. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 15 e uma de 12. Quando eu tive meu primeiro filho, eu realmente falei, será que eu quero continuar a carreira ou será que eu quero ser mãe? E aí eu tinha a política da companhia de dizer, não, você pode usufruir meio período e ganhar meio salário até seu filho ter 1 ano, ou você pode ficar de licença até 1 ano. Maravilhoso. Aí eu falei, beleza. Ninguém tinha nunca usado isso. Eu falei, mas eu vou ser. Eu quero, vou ser a primeira. E as pessoas falavam, não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo, eu vou ter a disciplina para fazer isso dar certo. E eu ia todo dia e na hora do almoço eu ia para casa até meu filho fazer 1 ano. Aquilo gerou, eu não sabia que isso ia gerar, gerou uma coisa que eu virei uma referência para a geração de baixo, porque elas queriam casar, elas queriam ter filho, e eu falei, como é que eu vou fazer isso? E aí, nesse momento, eu entendi como era importante ter um grupo forte de mentoria, né? Porque a gente precisa entender que é possível. Do mesmo jeito que eu tinha referências, né, de cima que era possível, então, eu liderei um grupo de mulheres, uma criação de um grupo de mulheres que existe até hoje na P&G, e aí isso foi levando, né, na minha vida. Cheguei na Único, mesma coisa, eu era a única, né, na gestão mulher. Hoje a gente tem uma outra VP mulher, a diretoria hoje é metade mulher, porque você tem que ter referências. Então, à medida que eu fui crescendo na carreira, eu fui entendendo que também o conselho é onde se define as estratégias de uma companhia, o direcionamento macro. E por que não tem mulher? É a mesma coisa, porque o network é todo masculino, porque hoje o conselheiro tradicional é, né, mais de 60, homem branco que foi CEO de uma companhia. E talvez esse inconformismo de que não pode ser, né? Então, eu acho que algumas coisas me ajudaram. Eu sempre tive um network forte feminino. Hoje eu não sei a quantidade de grupos de mulheres que eu participo. E esse network vai te abrindo, falando, nossa, eu posso ser conselheira, né? A minha primeira chefe, a Daniele Bibas, foi quem bateu na minha porta lá. A minha primeira chefe mulher na P&G, ela falou, Gabi, por que você não vai ser conselheira? Você já senta aqui, você já é conselheira da ABA, né? Associação Brasileira dos Anunciantes. Cara, você tem tudo para ser conselheira. Eu não tinha nem pensado. E aí eu falei, claro, por que não? E aí eu fui estudar, fui entender que era possível, talvez por isso, porque alguém tem que te dizer, é possível. Então, aí eu, né, fiz um curso da WCD, do IBGC, que prepara, né, mulheres para essa... Né, então, a intenção é ter mais diversidade nos conselhos. A gente sabe que não é fácil, mas assim, precisa começar. Então, você tem que ir atrás de lugares que te permitem. Então, eu fui me qualificar. Hoje eu sou membro, né, do WCD, que é o Women Corporate Directors. Tem várias mulheres incríveis, super fodas, que têm carreiras maravilhosas e que estão conselheiras em vários lugares, que eu aprendo com elas. Então, você vai ajudar a trazê-las para o Deep Growth da próxima temporada. Com certeza, eu acho que é isso. E aí, no fim, a gente tem que ter referência, a gente tem que se preparar, entender
Qual que é o jogo? E é curioso isso, porque eu já me vi em posição de pessoas, sei lá, depois de palestras, de coisas, eu falo assim, nossa, isso é inspiração pra mim. E eu fico com aquela sensação meio estranha, gente, mas eu não sou inspiração nem Calma pra aí, mim, né? Sei lá, aquela coisa. Mas aí eu comecei a perceber um pouco desse papel, assim, do quanto pra mim também é importante olhar outras mulheres e ver e falar assim, nossa, tipo, que legal, né? Eu quero ser isso. Então, cada um em níveis diferentes, é ver as pessoas nessas posições, fazendo essas coisas, é importante. E, no fim, é uma preparação, né? Então, assim, hoje eu sou conselheira de startups, mas... Eu ia te perguntar, você está no conselho de... então, hoje eu sou conselheira da Água na Caixa, acabamos de lançar o produto essa semana. Nossa, eu ouvi alguém falando sobre. Super Será que foi legal. Eu vou procurar melhor. E sou conselheira da Vênus, que é uma outra empresa de bens de consumo né, que tem produtos limpos, né, biocosmético, enfim. Vamos dizer, meu laboratório. Né? E estou me preparando para ser uma conselheira um dia, né, de uma empresa aberta. Mas eu acho que é isso, a gente olhar para onde a gente quer no futuro e já começar, né, a se preparar. E não tem jeito, precisa ter, né, a gente precisa continuar aprendendo sempre. Se eu quero que o meu próximo nível de carreira seja, né, seja conselheira, eu já tenho uma carreira super, né, estou super full com a Único, adoro e faço algumas coisinhas, né, para ir me exercitando. Mas eu estou de olho no o que mais que eu preciso aprender, quais são as competências que eu não tenho hoje. E vou te dizer que o mundo dos conselhos está mudando. Toda essa disrupção que a gente está vendo no mundo, as pessoas precisam cada vez mais de gente com pensamentos diferentes, gente mais jovem, gente que entende de transformação digital, que é o nosso expertise, né? Gente que entende de diversidade, que olha o mundo com outros olhares. Do mesmo jeito que a gente falou, para ter uma empresa inovadora precisa ter diversidade de pessoas e backgrounds e olhares, o conselho também precisa. Show demais, Gabi. Incrível. Dá dica pra gente aí de conteúdo, pode ser livro, pode ser alguém para seguir, pode ser qualquer coisa, podcast, o que você recomenda para quem quer se desenvolver nessa área? Eu consumo tanta coisa. De repente as mais recentes, aí eu chamou acho que, atenção. assim, acho que eu já fui mais, né, viciada em podcast, acho que o fato de estar em casa, estou menos nos podcasts. Fica menos no carro. Tenho lido muito. Então, acho que o último livro que eu li é o Tech and Fuzzy, né, que diz que o mundo da tecnologia precisa muito da ciência humana. É muito interessante, porque eu acho que a gente mesmo de marketing, a gente está esse meio do caminho, né? A gente está nessa encruzilhada. Né? A gente tem toda a parte lógica, performance, growth, e a gente tem toda essa parte de entendimento do usuário, enfim. Né? Então, é bem interessante. Eu, como cuido de cultura, eu acho que a cultura é a raiz de tudo. Acabei de ler o livro do Netflix, No Rules Rules. Não, esqueci o nome em português, mas, assim, bem interessante. Eu vou ter que ler tanta gente falando desse livro, eu não vou conseguir fugir dele. Eu li também, agora recentemente, eu tô começando a ler O Poder da China. Gente, eu tenho esse livro há muito tempo e eu não li ainda. E agora, então, eu acho que como eu estou em tecnologia, acho que, né, o mundo, o que está acontecendo na China do ponto de vista de tecnologia é o que vai guiar o mundo. Eu estou até fazendo uma aula de mandarim. Estou no básico 2. Bem difícil. Eu quase comecei na época dos games, eu fui para a China 2 vezes e os nossos jogos eram chineses. E isso eu estou falando 2008, 2010. Já dava para ver que era outra realidade. Então, eu acho assim, gente, a gente tem que se abrir para a Ásia. O mundo está acontecendo na China, o mundo está acontecendo na Índia, né? O mundo da tecnologia. Então, acho que tem muita... eu acho que a gente tem que olhar, né, para esse... porque a gente é muito ocidentalizado do ponto de vista de consumo de conteúdo. Então, eu acho que esse é um outro... um acesso mais facilitado também. Mas a gente não está super conectado, às vezes a gente nem sabe, né? Hoje eu tenho um grupo de WhatsApp de pessoas que estão né, que querem ir para a China, que entendem de China. Na hora que você começa a se interessar,
o mundo vai se abrir. Hoje tem isso, o mundo está conectado, você só precisa saber o caminho, porque tem muita informação. Né? Eu acho que o grande desafio do conteúdo é sobre curadoria e as escolhas, né? Não é sobre mais achar ou não achar, é mais sobre escolher, né? Eu estou lendo um livro bacaninha também, Sade, que é de um developer que fala muito sobre né, como desenvolver códigos e desenvolver software é muito mimético com a natureza. É um livrinho fininho. Depois você manda pra gente. Manda que a gente coloca aqui na descrição do podcast. Cara, muito legal, mas assim, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que isso vinha de uma pessoa, né, de um dev. Sim, de um dev. Falando bem a verdade, né, não esperava que isso viesse. Cara, incrível, Gabi, super obrigado. A gente tem, na verdade, mais uns 10, 15 minutinhos de extra, que é um conteúdo que a gente coloca lá na nossa comunidade. Então, se você está ouvindo a gente pelo podcast, vai no nosso canal do YouTube para ver esse nosso papo em vídeo. Tem outros vídeos no canal também. E se você quer ouvir esses extras das 2 temporadas, mais várias aulas, conteúdo, fórum, enfim, tá tudo lá na nossa comunidade. Acessa growthleaders.academy, tem link em tudo, tem link no post, tem link no YouTube, tem link nos podcasts, tem link em tudo. Combinado? Gabi, super obrigado então pelo esse papo tão legal. Daria para ficar mais umas 2 horinhas aqui. Foi um prazer. É muito bom estar com vocês, aprendendo com vocês também. Obrigado, Obrigada, gente. prazer imenso.